Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Matheus Conceição, quero desejar para você e para sua família um excelente dia, um dia de muita paz, muita luz e muita esperança também, um dia simplesmente extraordinário. Hoje é um dia muito especial, véspera de Natal, e eu quero desejar para você e para sua família uma ceia abençoada, que você possa, mesmo nesse momento difícil, ter uma ceia digna de um ser humano, que não falte nada na sua mesa, que não falte o alimento, que não falte paz, que não falte esperança, que tenha muita alegria, mesmo em meio a esse caos, que você possa ter um Natal simplesmente extraordinário. Mas Mateus, é muito difícil nós termos um Natal extraordinário diante de uma situação como essa. Mas se você crê em Deus, Deus pode te proporcionar um Natal simplesmente abençoador. Por quê? Porque não podemos esquecer do real significado do Natal. Não sei se você é cristão, se você crê em Deus, se você crê em Jesus, mas não se esqueça do real significado do Natal, tá bom? Já vai deixando seu like no vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrito, e também não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários. Vamos lá falar sobre o auxílio emergencial e Bolsa Família nesse dia de hoje. Olha só, eu resolvi fazer algo diferente, gente. Nós batalhamos o ano inteiro em prol do auxílio emergencial e do Bolsa Família. E muitas pessoas vinham aqui no canal e falavam: ah, Matheus, o que você fala não acontece. Muitas pessoas aí me bateram falando assim: Matheus, você promete as coisas e nunca acontece, né? Fica falando da MP1000, da prorrogação, enfim. E eu resolvi trazer para vocês aqui os vídeos das principais autoridades que prometeram a pauta da MP1000. Nada que eu trouxe aqui para vocês foi em vão. Nada saiu da minha cabeça ou da cabeça de outros youtubers. Nós trouxemos as informações que foram fornecidas pelas próprias autoridades, por quem estava no comando da situação. E quem são eles, Matheus? Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Vocês vão assistir aí, vocês vão assistir tudo e vocês deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião com relação a isso. Senhor vice-presidente da casa durante um tempo, enquanto o Rodrigo Maia estava afastado por Covid, Marcos Pereira. E também o presidente do Congresso Nacional, ou seja, presidente aí geral da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e também presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. São esses três camaradas, esse trio que prometeu a pauta da MP1000 e não cumpriu. Aqui eu vou trazer para vocês as promessas que não foram cumpridas, as mentiras que ficaram escancaradas. E aqui eu vou dar as caras mesmo, ok? E aí lá em 2022 você terá a oportunidade de dar a resposta. Provavelmente esse vídeo vai chegar até um deles, né? Eu creio que outros canais também vão fazer isso, e aqui nós vamos dar as caras mesmo de quem prometeu que ia fazer e não fez, virou as costas para a população brasileira. Matheus, mas nós estamos acostumados politicamente mesmo, mas eu confesso para vocês que nesse momento, um estado de calamidade pública jamais vivido no nosso país, eu não estava acreditando que eles iriam mentir assim na cara larga e que nesse momento iriam virar as costas para a população brasileira. De verdade, eu não esperava isso. Eu fui, de verdade, surpreendido por esse trio que prometeu e não cumpriu. Agora, em 2022, nós temos a oportunidade de dar a resposta. Ah, e ainda vou trazer aqui mais para frente os deputados que não concordaram com a MP1000. Os deputados que queriam que ficasse em R$300, ok? Eu vou trazer todas essas informações para vocês, por quê? Porque agora é a hora de nós darmos a resposta nas urnas. Isso não pode ficar assim em 2022. Isso não pode ficar assim. E esse vídeo aqui jamais poderá ser esquecido por todos nós. Sobretudo você, beneficiário do auxílio emergencial, do Bolsa Família e também do INSS, no qual o senhor Rodrigo Maia também prometeu a pauta da MP 1006 e não cumpriu. Prometeram tratar do 14º salário e o 14º salário não passou de um sonho, não é mesmo? Então fique aí com o vídeo do Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Marcos Pereira falando sobre o auxílio emergencial. Vou trazer aqui uma pergunta que foi feita por mais de uma pessoa do nosso público que está assistindo a live. As pessoas estão perguntando muito se o senhor vai pautar a MP1000 como está sendo solicitado pelos partidos da oposição e que eles vêm obstruindo as sessões, junto com o Centrão, eles vêm obstruindo pelo fato do senhor não ter demonstrado disposição em pautar. Olha que coisa interessante, né?
Eu, para não misturar a eleição com a medida provisória 1000, eu não estou pautando a medida provisória 1000 ainda. Então, não misturar a eleição com uma medida provisória como essa é, com certeza, aprovar um valor que pode gerar uma sinalização muito ruim e desorganizar de vez o governo brasileiro. E, por outro lado, por eu não aceitar essa pressão dos partidos de esquerda, misturar a eleição com a medida provisória, certamente será votada, né? Eu também tenho a obstrução, por outro lado, da base do governo. Você vê como é que a coisa na política brasileira é muito estranha às vezes, né? Quem segura, né, e não mistura e não quer atrapalhar o governo, né, acaba sendo pressionado pela própria base do governo. Você vê como é que as coisas são. Mas eu, de forma nenhuma, tenho condição de misturar a medida provisória com a eleição, né? Ela precisa ser votada depois das eleições, ainda tem prazo, né? E aí cada um vote como entender, todo mundo sabe quanto custa, né? Um mês de auxílio emergencial de R$300 é o custo do Bolsa Família por ano. Então, tem um impacto fiscal, como eu disse. Tudo tem um impacto, né? E todo impacto que vem tem consequência. Não adianta a gente pensar diferente. Mas é óbvio que a gente vai votar a medida provisória, só não posso votar. Imagina, se eu tiver com algum problema com o governo, pautar essa matéria na próxima semana, né? O que ia acontecer? É óbvio que ia passar um valor maior, o que poderia gerar uma desorganização nas contas públicas, na imagem do governo, na confiança do governo. Por outro lado, a base, por eu estar segurando, não misturando uma coisa para não prejudicar o país, principalmente o governo, a base, por motivos que eu considero que não são relevantes nesse momento para ninguém, segura a pauta da Câmara. Mas esse é do processo político, democrático, e eu vou continuar presidindo a Câmara da forma que eu entendo correta, né? Talvez fosse populista votar essa medida provisória agora. Eu acho que depois da eleição ela tem que ir a voto, né? E o governo tem que ter os votos para garantir o valor de R$300, já que tem uma base grande e tem as condições de segurar ratificar a posição do governo em relação aos R$300. É importante que Vossa Excelência faça esse teatro todo. Senhor presidente, Renato Queiroz pelo MDB orienta não. MDB não. Me permite esclarecer ao plenário e à sociedade brasileira? Quando Vossa Excelência fez o questionamento na semana passada, eu disse que será pautada, e será pautada no momento oportuno. Foi exatamente isso que eu disse. Quem estava presente pode lembrar e pode ver isso. A medida provisória 1000 será pautada. A medida provisória 1000 será pautada e será pautada no momento oportuno. Quando? Quando a presidência entender que deverá ser pautada junto com o colégio de líderes. Por outro lado, é importante esclarecer ao povo brasileiro, e Vossa Excelência deve muito bem saber disso, não obstante o teatro que gosta de fazer, inclusive me marcando nas redes sociais para colocar sob pressão do povo, que as medidas provisórias, deputado Aloysio Mendes, têm eficácia imediata e elas estão em vigor. E essa medida provisória tem tempo, ela não vai caducar agora, tem muito tempo ainda para ser apreciada e ela não vai perder a validade, porque antes dela dela caducar, ela será apreciada com segurança pelo plenário da Câmara. Agora, o tempo é o tempo do plenário, não é o tempo do presidente, é o tempo dos líderes. A consolidação até dezembro dá essa retaguarda e essa segurança para os brasileiros, que terão como um todo, no conjunto da obra, um auxílio significativo, aprovado com a força do parlamento, aperfeiçoado, melhorado, porque se você lembrar, essa proposta chegou com R$200 do governo, saiu com 600 e agora numa concertação, visando o todo, se prolongará por 4 meses de R$300. Então é fundamental isso para a proteção dessas famílias e o Congresso se debruçará na votação dessa medida provisória o mais rápido possível e o Congresso se debruçará na votação dessa medida provisória o mais rápido possível para que a gente possa consolidar e deixar essas famílias protegidas.